Para seu Luiz, o salário mínimo de R$ 788 não atende à expectativa na hora da compra. Dificilmente o assalariado, para ele comer uma carne, teria que ser talvez no final de semana, e uma carne meio de segunda mesmo, né? Se ele tiver família, tiver criança, tiver vontade de tomar um refrigerante, ele vai ter que cortar. Porque, infelizmente, ele não tem condição de sobreviver com isso. O salário mínimo completou 75 anos de vigência no Brasil, registrando o maior valor real desde 1983. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o salário mínimo é um direito social que deve cobrir todas as necessidades do trabalhador e de sua família. O valor unificado em todo o território nacional, em 1984, é reajustado periodicamente. O salário mínimo é, hoje, a correção dele é a inflação do período, medido pelo INPC, mais o BIP, Produto Interno Bruto, né, do que deu há 2 anos atrás. Então, essa junção de INPC, a inflação do período do ano, mais o BIP, Produto Interno Bruto, tudo aquilo que foi produzido no país, embora está pequeno, juntas nesse percentual e aplica-se no salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem, em janeiro de 2016. Né? Então a gente está achando que em 2016 ele deve ir para 870, 880 o salário mínimo, aplicando esses 2 índices. O valor do mínimo em todo o país é hoje de R$ 788. Mas para o DIESE, o valor do salário mínimo ainda não é o ideal. A renda da família, com 2 adultos e 2 crianças, deveria ser de pelo menos R$ 3.300 por mês. Essa diferença entre o salário real e o ideal já chegou a 10 vezes e hoje foi reduzida para 4 vezes. Hoje, se nós temos uma lei na Constituição, que é a lei maior do Brasil, aonde fala que nós, os trabalhadores do Brasil, deveriam receber no mínimo 3.290, 3.300. Né? E por que não aplicam isso para o trabalhador? Ah, mas vão quebrar a economia. Não quebra, gente. A economia é feita de consumo, de investimento. Se o trabalhador tem um salário, né, de 3.200, ele vai comprar mais. Ele vai viver melhor, ele vai comprar a casa, vai trocar de carro. A economia fica bombada, dinheiro vai para a economia, gira a economia. Até 2003, não existia uma política de reajuste anual para o salário mínimo. Antes desse ano, a recuperação do valor era decidida pelo governo. Às vezes passava anos sem aumento. Para esta dona de casa, fazer compras e ainda pagar as contas do mês com o salário de R$ 788 não é uma tarefa das mais simples. Não dá para fazer nada, muito pouco. Dá mais, malemar dá para comer, né? Para fazer as compras. Diante de um salário mínimo pequeno, a pessoa tem que planejar como gastar para não ficar no vermelho todo mês. Tem que controlar muito bem, né? A gente tem que pegar as promoções, né? O salário mínimo foi criado em 1936, mas passou a vigorar no ano de 1940 e foi regulamentado pelo ex-presidente da República, Getúlio Vargas. Para este economista, o salário mínimo é uma conquista dos trabalhadores e um instrumento para promover avanços sociais e econômicos. E foi uma ideia importante do presidente Getúlio Vargas. Eu acho que ele foi uma excelente ideia. Em 1940, o Brasil estava começando o seu período industrial. Até aquele momento, a gente era um país de produção agrícola muito grande, né? De concentração de riqueza muito grande. Estávamos vivendo ainda a época dos coronéis, etc, etc. O estabelecimento do salário mínimo, conceitualmente, o salário mínimo é aquele mínimo que você pode pagar para o indivíduo que lhe presta um serviço e que dá a condição de ter o seu melhor trabalho, para que ele tenha uma vida decente, ele possa morar, dormir, comer, estudar, cuidar da saúde, etc. Esta é a filosofia do salário mínimo. Ele explica que o salário mínimo deveria ser hoje de R$ 3.500 a R$ 4.000 para atender uma família de 4 pessoas. Mas as medidas tomadas pelos governos nos últimos anos e a inflação estão tirando o poder de compra deste importante recurso do brasileiro. Nós estamos vivendo uma crise momentânea agora política, sobretudo política, mas econômica também.
E a gente aprende coisas na crise, né? A crise nos ensina alguma coisa. Eu acho que o Brasil sairá dessa crise com um pouco mais de conhecimento, sob o ponto de vista político e de cidadania, e sob o ponto econômico, dizendo que ele não pode sair na janela e jogar dinheiro pela janela, ele tem que planejar e dizer, olha, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E para comprar mais com o salário mínimo, esta dona de casa não deixa de lado os panfletos informativos dos supermercados sobre os produtos que estão em oferta. Tem que fazer, porque se não fazer isso, a gente não consegue comprar as coisas com salário mínimo hoje. Tem que pegar todos os folhetos de todos os lugares e ver em casa qual que é a promoção que está do dia e ir no supermercado que tiver mais barato. E você, o que acha do valor do salário mínimo de R$ 788?